Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. No Brasil, mais de 670 mil pessoas aguardam na fila do SUS para a realização de consultas, exames e cirurgias. Esses dados foram atualizados agora no início desse mês pelo Ministério da Saúde, que já lançou um programa nacional de redução de filas. Mas um projeto em tramitação aqui no Congresso quer ir além. O senador Stevenson Valentim apresentou uma proposta para dar publicidade à fila de espera do SUS. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. E eu já queria começar perguntando o que prevê exatamente a sua proposta. Transparência, publicidade, moralidade administrativa. O número mesmo já diz, crescente. Se essa atualização for feita amanhã, já não é o mesmo número. O que ficou implícito é quanto tempo essas 600 ou quase 700 mil pessoas estão aguardando por um exame, um procedimento pago pelo SUS, uma cirurgia letiva. Aquela mais simples, desde uma vesícula que incomoda muito o indivíduo, até a mais complexa oncológica, que pode ser paga justamente pelo SUS. Então, não se sabe o tempo de espera, não se sabe a ordem, não se sabe qual o critério utilizado, sabe que essa é urgência. Mas o que é urgente hoje? Urgente hoje é avaliado por quem? É o Ministério que diz que é urgente. Eu acho que a pessoa que está me assistindo, que tem um familiar que precisa passar por uma cirurgia ortopédica, que está em corredores de hospitais aguardando, que retorna para casa para ser medicado, para depois fazer uma cirurgia anos depois que calcifica os ossos, depois que passa por todo esse procedimento, alguém que tem catarata, pterígio, que está perdendo a visão, ele tem urgência. Então, esse critério de urgência tem que ser revisto também. Então, o projeto de lei nada mais não tem nada de extraordinário, ele traz os princípios constitucionais justamente nesse tipo de procedimento pago com dinheiro do contribuinte, pelo SUS. Qual é o grande diferencial? Que as pessoas podem ter acesso, claro, guardando a privacidade de cada um, não expondo algo que tenha conotação, que seja levado ali para uma situação de ridicularização do indivíduo. Pelo contrário, só ela teria o acesso a essa informação, mas as demais cirurgias, que são muitas, que não têm essa urgência, ou senão essa limitação de resguardar o nome, a Carteira Nacional de Saúde, o CPF colocaria ali alguns dados dele para a pessoa saber que é ele que está naquela ordem. Por quê? O que a gente vê Brasil afora é o fato de crimes estarem acontecendo, até mesmo por políticos, por quem desempenham esse tipo de relação, por quem está ali manuseando esse tipo de relação. São casos no Brasil todo. Pode estar acontecendo em qualquer lugar agora. Queria que o senhor falasse exatamente sobre isso. Há investigações, inclusive, do Ministério Público nessas situações de furar fila, né? No meu estado tem 3, 4 municípios que foi localizado, que existe esse fura-fila. Como é que é utilizado isso? O político, o vereador, o deputado estadual, o senador que manda o recurso para ser feito esse tipo de cirurgia, ele já tem a relação dele. A relação de quê? Ele segue a relação de regulação da secretaria de cada município? Não. Ele faz a relação dele, paga as cirurgias e coloca as pessoas que ele quer que seja ali para depois ser retribuído como voto. E você que não está nessa fila, ou você que não tem esse privilégio, não tem essa oportunidade de conhecer um parlamentar, ou de conhecer um vereador ou senador, vai ficar aguardando. São esses 600 mil. Então, enviar o recurso para o custeio desse tipo de procedimento, sem ter transparência, gera essa dúvida na cabeça das pessoas. E, como eu já disse, é um princípio básico da Constituição, um princípio que deve ser cumprido, a publicidade, a transparência, a moralidade, a eficiência. As pessoas têm que saber. Eu não consigo entender por que até hoje isso ficou oculto. Mas como fazer, senador? Assim, como seria essa publicidade? Todos teriam acesso? Como é que seria feito isso? Hoje no meu site www.stevensonvalentim.com.br, as cirurgias que são custeadas pelo nosso mandato, nós enviamos para o custeio de cirurgias nos municípios, eu só pago após o prefeito enviar essa relação por antecedência. As pessoas do meu gabinete ligam para confirmar se a pessoa está viva, se ela ainda mora naquela cidade, se ela é daquela cidade mesmo, se ela já fez a cirurgia ou não, qual a situação dela. Então, a gente faz uma triagem, é trabalhoso,
mas é a certeza que o recurso vai pontual. Exemplo, uma cirurgia de olhos, hoje na tabela SUS, R$ 800 cada olho, a catarata. Então, o gabinete liga para aquela pessoa, pergunta se ela ainda está naquela cidade, se ela está viva. Tem gente que já morreu, já faleceu, mas está na relação. Tem gente que não está naquela relação, que não é daquela cidade. Então, vários pontos são identificados. Então, eu coloco no site daquela cidade, no site do senador Stilson, as pessoas têm acesso e vão cobrar do prefeito. Porque o dinheiro já foi enviado, dá um exemplo, uma área metropolitana de Natal, Macaíba, R$ 1 milhão para ser feita com exames, com cirurgias, com tudo que for pertinente a atendimento àquela pessoa, a gente tem que ter informação. Então, essa é a garantia de que o dinheiro do parlamentar está indo para aquela finalidade, pelo menos o meu. Então, não há o que dizer que eu estou colocando gente numa relação para ser feita a cirurgia, como já expliquei aqui. A cirurgia fura fila. Pelo contrário, eles seguem a ordem que é passada pela Secretaria Municipal de Saúde, com o custo de cada cirurgia. E o nosso projeto prevê isso, que já está em andamento. Já tem muitas prefeituras me procurando, pedindo o modelo desse nosso PL aqui no Senado Federal para colocar nos municípios. Isso não tem nenhum obstáculo, porque os municípios realizem essa transparência. Não precisa ser uma lei totalmente federal para que siga-se. Existe lá a tripartição e o Estado do Rio Grande do Norte, o Estado do Goiás, o Estado do Rio de Janeiro poderia declarar essa lista em um site aberto. Se as pessoas não têm internet, coloque ele por escrito em um jornal, coloque ele semanalmente em um rádio, falando o nome das pessoas, dizendo o local que vai ser feita a cirurgia, quanto tempo está de espera. Então, esse projeto de lei parece simples, ou ele parece assim, não tão importante para quem não está na fila esperando. Para quem não usa o SUS e está aguardando na fila do SUS, que está querendo saber quando é que é minha cirurgia. Já estou há 3 anos esperando. Agora, senador, então, a importância é essa. Vamos imaginar assim, uma situação. Já existe lá a publicidade, mas uma pessoa acabou passando na frente porque um dos critérios da prioridade é a gravidade da doença. Isso, mas é justificado. Mas ele é também subjetivo. Como fazer essa fiscalização? Exato, aí vem do critério médico. O que era simples se agravou. Vamos dizer uma apendicite. Uma apendicite você não pode esperar. Já vi vários casos que a pessoa sofre de apêndice, uma hora para outra tem que ser internada, tem que fazer uma cirurgia de urgência, tem que fazer tudo isso. Então, isso, quando se coloca a urgência, você tem que ter esse esclarecimento, essa transparência também. Uma cirurgia cardiológica, você tem problema cardíaco, mas teve um infarto, precisa passar por uma cirurgia. Uma cirurgia de AVC, entendeu? Essas cirurgias que poderiam, um acidente de trânsito, quebrou uma perna, quebrou um fêmur, precisa passar por uma cirurgia, senão, com o futuro, não vai ser mais corrigido, tudo aquilo. Então, até isso ele é transparente e é justificável essa passagem na fila. A passagem que não pode existir é o critério político. Sim. É ter gente nessa gravidade, é ter gente esperando por esse tipo de cirurgia, é ter gente em fila de hospitais tumultuando ali os corredores e pessoas fazendo cirurgias plásticas com dinheiro do SUS, fazendo procedimentos que pagam muitas vezes para passar na frente, ou que se não trocam voto por isso. Isso aqui não pode. Agora, uma questão de urgência, sim, é avaliado como, dentro do projeto, possível, uma possibilidade. Há pessoas que ficam até 10 anos nessas filas. Isso mostra um desequilíbrio, né? Se tem muita gente na fila, porque se há muita demanda, a oferta é pequena. Também seria necessário pensar em como reduzir esse tempo de espera, ampliar os recursos humanos e materiais nesse sentido? Eu vou dar um exemplo do meu estado, um exemplo do Rio Grande do Norte. 27 mil, quase 28 mil cirurgias eletivas. Hoje, os hospitais regionais desestruturados, sem condições, ele não comporta isso. A gente tem a rede particular que pode ser utilizada no momento ocioso. Isso já foi feito com sucesso em vários outros estados. Então, você tem ali uns hospitais que pode ser utilizado, utilizando o recurso SUS se tiver esse convênio, e utilizar dentro daquele intervalo que não for tão utilizado pelo público que paga ali o plano de saúde ou privado,
é o momento ocioso que eu falo. Sempre tem esse momento ocioso. Então, poderia ser usado também para desafogar. Poderia ser usado nos hospitais universitários, poderia ser utilizado vários outros recursos. Mas hoje o problema parece que não pode e não quer ser resolvido. Não é só da transparência, não é só do recurso. Muitas vezes é lá na ponta que você paga mal a cirurgia SUS, está totalmente desatualizado. As pessoas, os médicos, os enfermeiros... Equipamentos que não têm. Equipamentos que não têm, isso são vários problemas. Então, qual é a iniciativa do executivo de cada estado e município? São procurar as soluções. Exemplo, meu estado não tem hospital oncológico público, ele faz através de filantrópicos. Já investimos em hospitais filantrópicos do meu mandato, do nosso recurso, mais de 60 milhões para a construção de novos hospitais. Por quê? Porque essa vai ser a doença que vai ser a próxima pandemia no mundo, o câncer. Então, o meu estado muito presente, o câncer de pele, devido à insolação, devido também à consanguinidade das pessoas, principalmente no interior, de terem ali se relacionado e terem tido outros filhos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para poder fazer um investimento preciso e efetivo, localizado de cada parlamentar. Sabendo que o Estado não tem muitas condições financeiras, eu falo do Rio Grande do Norte, então a gente ajuda cirurgicamente aí nessa parte da saúde. Então, não é só a relação, é também você dar transparência, mas a pessoa vai dizer, tá, continue esperando 10 anos. Eu estou vendo a relação, estou vendo a lista, continuo aguardando, não mudou nada na minha vida. O exemplo que eu dei do nosso mandato eu aviso para a população que destinei o recurso. Vou dar outro exemplo, uma cidade grande, Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, foram 3.499.000 só para cirurgias eletivas. Infelizmente, o prefeito não me enviou a relação com antecedência e eu tive que pedir isso via Ministério Público da Saúde. Então, hoje está sendo realizadas cirurgias, esvaziando a fila de cirurgia, que logo, logo é preenchida de novo. Se esvazia cirurgias ginecológicas, em menos de um mês aparece uma grande quantidade aguardando de novo. É um fluxo que não para. É um fluxo que não para. Agora, imagine isso funcionando, imagine isso agora paralisado. Imagine se 600 mil, daqui a um mês vai ser 1.200.000. Por quê? Porque saúde pública, as pessoas estão aguardando. Muitas delas nem sabem, está trabalhando com aquela dor, está trabalhando com aquele incômodo, está trabalhando com aquilo que não muda e não procura o médico. Por quê? Porque para ir ser atendido, precisa ir para uma fila, precisa pegar uma ficha no posto de saúde, é uma burocracia, é uma demora. E mesmo assim ele diz, não, vou esperar aqui dar uma baixa total para procurar o hospital que realmente eu fique internado. E quando chega não tem leito. Então, a situação da saúde pública no Brasil é complicada. Senador, só para a gente finalizar, em que situação está o projeto? Qual é a tramitação dele? Ele foi apresentado agora, ele entrou na CAIS, deve tramitar em outras comissões. Eu espero que não seja interpretado pelos outros senadores, outros parlamentares, como uma invasão de privacidade. Eu não enxergo dessa forma. Se consultar as pessoas, se as pessoas que me assistirem agora esse vídeo quiserem participar do E-Cidadania, falar do nosso projeto, dizer o que pensa sobre ele, claro, vamos guardar e resguardar, proteger o que deve ser protegido e o que deve ser resguardado. A intimidade da pessoa. Todas as cirurgias que são de cunho invasivo, que seja ali, que a pessoa não queira se manifestar, ele tem esse direito. Mas as outras, as pessoas têm que saber. Eu acho que todo mundo quer saber. Eu queria saber. Eu acho que se eu tivesse numa fila do SUS, você tivesse numa fila do SUS, você queria saber quando seria feito, em que lugar seria feito. Porque enquanto isso não acontece, a pessoa está lá tomando remédio, sendo paliativamente cuidado. Fica uma indefinição, né? Uma indefinição grande. Tá Como certo, fica a senador. definição de o que vai ser da saúde da pessoa se isso não for feito rápido. Com certeza. Obrigada Eu que pelos seus agradeço. esclarecimentos. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.